Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo aí. Meu nome é Rafael, vocês que já assistiram os vídeos anteriores já sabem. E como prometido, esse vídeo aqui será mais uma vez a respeito das sagradas medicinas, né, falando do chá, da ayahuasca. E agora eu vou contar como que foi essa experiência para mim, né? Eu vou dizer, né, da forma como eu me senti da primeira vez que consagrei. Então eu vou utilizar uma linguagem como eu interpretei na minha primeira vez, para aqueles que nunca consagraram ou que não tem tanto entendimento ainda a respeito, né, não fez muitas buscas a respeito, consiga entender também de um modo fácil. Então vamos lá. O meu primeiro contato com isso, com o chá do Daime, ele foi procurando mesmo. Eu queria saber mais dessa parte espiritual. Eu não tinha muito conhecimento a respeito de essas religiões, vamos dizer assim, não tão tradicionais, né? A Umbanda, que sofre um certo preconceito, o Candomblé, que também sofre... Essas de matriz africana sofrem um certo preconceito no Brasil. Então, meu conhecimento era bem prévio a respeito disso. Mas estava aí na busca, né? Assim como muitos outros, estava tentando encontrar algum caminho, mas é como dizem, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu estava meio que seguindo por esse rumo, né? Então, até achar um caminho, até saber onde buscar e tudo mais, eu quis partir um pouco mais para a prática. Eu tinha algum conhecimento teórico, mas nada muito abrangente. Então encontrei essa casa onde eu fiz a minha primeira consagração, e aí faltavam umas 2 semanas para chegar no dia do ritual. Então fui fazendo o que eles me pediam, né? Não comer carne vermelha, sem relação sexual, um período antes, elevar os pensamentos, né? Pensamentos positivos, evitar os negativos o máximo possível. Vi bastante vídeo também, muitos relatos da primeira experiência de tal pessoa, a quem já está em uma casa faz muito tempo consagrando, como que é hoje em dia. Enfim, vi muito a respeito, muitos vídeos mesmo. Mas é aquilo, né? Enquanto a gente não parte para a prática, é muito difícil de falar, até mesmo porque com relação a isso, as pessoas não conseguem dizer de certo modo como que é a experiência. É muito íntimo, né? Como nós já dissemos anteriormente, eu no caso disse no vídeo anterior, é muito pessoal, muito íntimo. Fora que a parte espiritual é muito difícil de você conseguir transcrevê-la, né? Verbalmente, verbalizar isso é muito complicado e é muito difícil. Então tá, dado o dia da cerimônia, fui até a casa sem saber nada a respeito. Eram pessoas assim com vestes diferentes, né? Muitas roupas que você vê mais pro lado da Índia, dessas traduções hinduístas. Muita gente da Umbanda também, mas você vê gente com todo tipo de vestimenta, mas o que sobressai são esses 2 tipos, pelo menos na minha visão, e na casa, né, onde eu consagrei. Enfim, chegando lá, é dado uma explicação, né, do pessoal que tá lá, né, que representa uma casa. No caso da casa onde eu frequento, eles são servidores de medicina, então eles estão lá para servir a medicina. Eles têm um ponto de vista deles, que eles passam também brevemente, mas é isso, eles estão ali mais para servir a medicina. Então eu fiz toda aquela preparação. Lá também voltei mais para esse tipo de preparação, uma meditação, algo mais interno, olhos fechados, né? Quando foi dado o chá, né, a primeira leva, a primeira dose do chá,
E aí todo mundo pega bonitinho, volta pro seu local e ingere o chá junto a uma uva, porque tem um gosto um tanto esquisito, vamos dizer assim, amargo. Então pra muita gente é esquisito e eles dão essa fruta pra conseguir dar um contraste, né, nesse gosto do chá. Ele tem uma cor de terra. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Pra quem já conhece, já conhece. Enfim. E aí você volta pra esse estado, cada um no seu cantinho ali. Não pode haver conversação, falatório, voz alta, nada disso. É somente a música e você e a música. Então nessa, eu me concentrando ali, começam a vir mandalas na minha cabeça. Eu não sei dizer se vinham ou se eu as imaginava, mas mandalas com cores. E nisso eu estado pleno de meditação. Eu não tinha prática com meditação, mas eu digo plena de acordo com o meu conhecimento na época. Isso faz quase um ano agora. Nós estamos em dezembro, né, no finalzinho do ano, então é isso, quase um ano. E nisso, eu tentando prestar muita atenção nas músicas que estavam rolando, de olhos fechados ali, sentado em uma posição de lótus, vamos dizer assim. E tava tocando uma música que eu não vou me recordar agora qual que é, mas tava numa parte onde tava com sons de água. E nisso eu já tava muito envolvido no meu interno. E eu comecei a conversar com uma garotinha, que até então não tinha reparado que não era alguém que estava ali, que eu estava conversando com ela na minha mente. Mas provavelmente eu já tinha entrado em contato, né? Já tinha sentido contato com a medicina, então já estava fluindo. Nisso, eu ouvindo a música e conversando com ela mentalmente, com essa garotinha meio indígena, a música chegou numa parte onde falava agora vai derramar, algo assim. Não, perdão. A garotinha disse pra mim mentalmente, agora vai derramar. E aí na música é como se tivesse caído um jarro de água e caído água, sabe? Derramado a água do jarro, não sei do que tinha caído. Enfim, nessa hora eu abri os olhos assustado, porque até então eu acreditava que era algo mais da medicina, essa garotinha, que realmente era algo do meu imaginário, né? Que fazia parte ali da experiência e que era assim, funcionava. Então eu já fiquei um pouco, vamos dizer, em alerta. Eu abri os olhos e vi que a garotinha não estava ali, mas que ela disse algo que não tinha como eu saber que aconteceu, que foi a respeito da música. E aí nisso a minha mente já tentando, fazendo vários processos de raciocínio lógico, por exemplo, agora que o chá já está dentro do meu corpo, então é provável que eu tenha escutado esse trecho da música depois, e aí associei isso com a minha experiência que estava acontecendo, e vai indo assim. Só que ao mesmo tempo acreditando que tudo aquilo aconteceu, né? O meu coração acreditando aquilo, não é querendo acreditar, mas já acreditando. Deu pra entender? Meio difícil, mas é isso. E nisso, eu continuei muito envolvido com a experiência. E essa garotinha, ela foi embora, foi desaparecendo e sumiu. E foram vindo outras pessoas, outros indígenas. E pra ter uma noção, eu nunca tive contato até aquela época com nada assim de tribo indígena, de índio algum, nada. Então pra mim, inclusive, era algo que eu nem esperava que fosse acontecer, porque nos vídeos que eu vi também não falava nada a respeito de veio índio, que vai ter índio ou qualquer coisa do tipo. Então aquilo tudo tava sendo bem louco, assim, bem esquisito mesmo, bem diferente. Mas eu tava gostando daquilo, da sensação, do diálogo, era como se eu conseguisse sentir o sentimento de cada um deles. E era algo muito pleno, era como se cada vez que eu conversasse com vinham senhoras, rapazes, um de cada vez, mas eu conseguia sentir a paixão, o amor deles. Eu conseguia saber se era uma pessoa muito calma, muito quieta, se era uma pessoa mais agitada, se era uma pessoa que sofreu, era sofrida.
E isso era muito, muito doido, assim, mas me instigava muito, era muito incrível aquela experiência. Então eu fui deixando rolar. Até que chegou uma parte onde o meu corpo queria fazer essa interação também, queria interagir. E nisso começava a tremer um braço, tremer uma perna. E tudo isso essas pessoas, esses indígenas, iam me falando, me explicando esses processos. Então era como se quisessem fazer tudo aquilo ser algo tranquilo e normal. E no fim estava sendo. Então eu comecei a fazer danças, simplesmente isso. Eu, uma pessoa que não sou de dançar, não gosto de dançar, fiz com todo o amor do meu coração e com toda a minha vontade. Isso eles iam brincando, conversando, sabe, rindo. Era muito engraçado porque era como se eles soubessem das minhas dores nas costas e eles faziam tudo isso como se fosse algo cerimonial, danças cerimoniais típicas deles, e tudo isso em cima das músicas que estavam tocando. Eu não conhecia as músicas, mas eram todas ritmadas de acordo com as músicas. Isso era muito louco, assim, porque eu levantava, mexia o braço, chacoalhava alguma coisa, e vez ou outra era como se eu visse na minha mente, por exemplo, eu segurando um galho com umas ervas, mas de olho aberto eu sabia que não estava ali, mas de olho fechado era muito forte esse sentimento, essa sensação de estar segurando, de estar em outro lugar, benzendo, vamos dizer assim, de molhando com as folhas o pessoal. Isso tudo em pé, sabe, com o corpo inteiro agitando e... Nossa, era uma sensação que eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. E de muito, muito carinho, muito amor, muito zelo por essas pessoas que falavam comigo. Era muito, muito diferente, muito louco. E isso eles meio que queriam me ajudar, vamos dizer assim. Então eles às vezes passavam com a minha mão em algum lugar e eu sentia aquilo saindo, aquela tensão, aquelas dores. Enfim, no total disso, chegou uma hora onde os indígenas sumiram e veio um homem preto, de pele preta e muito alto mesmo. E assim, eu levava isso com muita normalidade, porque eu tava no meio desses diálogos, então era um em cima do outro, eu não ligava tanto assim à aparência, né? Era mais aquele processo, porque era, vamos dizer assim, difícil de manter o contato. Então essa conversação era um tanto difícil para mim, eu me concentrava mais nisso no que era, nos sentimentos, nas sensações, do que no que era, assim, de aparência física, se era homem, se era mulher. Me lembro de todos, mas assim, na hora eu não conseguia me apegar a isso, era somente a relação que estava tendo. Ele tinha umas vestes meio vermelhas, assim, atravessada, como se fosse monge, mas ele tinha um semblante muito sério. E ele dava risada, ele me zoava, e ele gostava bastante de um fumo que eu não sei explicar o que era, mas era como se fossem umas esferas, assim, vermelhas, que ele pegava com os 2 dedos e fumava, colocava na boca e expelia fumaça. Não sei o que era, não faço ideia, nunca achei nada a respeito, mas era isso. Conversando com ele fazia esse gesto com a minha mão, mas eu não gosto de cigarro, não gosto desse tipo de coisa, assim. De cigarro no geral, né? É mais cigarro mesmo, esses que são vendidos aí em mercado, etc. E ele sabia que eu não gostava, mesmo assim ele fazia o gesto e brincava comigo, falava que eu sabia que aquilo não era real. Olha a loucura, né? A distorção. Ele falando mentalmente comigo, e eu respondendo para ele também na minha mente que aquilo não era real, ou seja, os gestos que ele fazia não era algo físico, material. Então, para ver como essa relação espiritual com matéria, né, como é esse contato, como que eu mesmo falaria algo desse tipo pra mim, essas coisas que me pegavam, vamos dizer assim. E nisso
Ele me mostrou um local onde ele já morou, vamos dizer assim. Era uma espécie de aquelas pirâmides maia, aqueles templos maia, que é como se fosse aquela pirâmide mais quadrada da parte de cima quadrada assim, com os degraus e etc. E ele ficava lá em cima sentado numa espécie de trono de pedra. Enfim, me contou algumas coisas sobre a história dele. Ele, vou usar esse termo, mas não sei se era exatamente isso, incorporou em mim, né? Eu o incorporei. Fui até o altar lá da casa, né? Onde consagramos. Ele pediu permissão para me mostrar alguma coisa lá e fez um gesto cheirando, saudando, algo do tipo, mas fez lá tudo, vamos dizer assim, certinho, né? Porque eu não entendia dessas coisas. Deixei ele no fluxo e fiquei como observador vendo ele fazer. Aí voltamos ao local. Isso ele quis fazer algum gesto também, articulou alguma coisa na fogueira que estava acesa. Eu fiquei com muito medo essa hora, eu confesso. Mas ele pediu confiança e passou e não queimou, não fez nada. Tanto que depois o pessoal veio... por conta das danças, eu levantava e passeava pelo salão dançando, gesticulando, muitas vezes de olhos fechados. Então o pessoal, vez ou outra, me pegava, me levava até o local novamente, né, para tomar cuidado com os demais e para que aquilo também não fugisse de controle, vamos dizer assim, né. E essa parte eu até friso em falar, porque é muito importante esse cuidado que o pessoal da casa tenha com todos, né, com todos que estão ali. Porque são vidas ali, né? Enfim, e nessa hora da fogueira deixaram fazer, porque era como se meu corpo fosse extremamente confiante para isso, não me queimei nem nada. Depois até foram ver, né, que se tava bem quente mesmo. Enfim, foi uma experiência bem maluca. Depois disso, isso já foi quase no final, né? Falando com esses seres, essas pessoas. Falei com, inclusive, que se chamava Pena Branca. Ele me contou que era guardião da casa. E nisso tudo eu somente conversando mesmo. Mas no final da cerimônia eu fui questionar o pessoal de lá a respeito do nome que foi me passado, de entidades, de seres. E me confirmaram muitos nomes, e eu não conhecia nada disso, nenhum ser, nenhum nome que foi me dado. Então, para mim, isso foi muita comprovação do plano espiritual, do mundo espiritual em ação. Até hoje eu tenho muitas dúvidas, né, a respeito dessa experiência, inclusive, mas essas coisas reforçam muito como que eu não tinha entendimento de nada disso e vi tanta coisa e senti tanta coisa. Essa relação com as músicas, das danças, danças cerimoniais que eu não tinha contato, e mesmo se tivesse, como que ia reproduzi-las assim. Enfim, essa foi a minha primeira experiência com o problema das costas. Isso eu posso até dizer com esse nome, que foi uma cirurgia espiritual que eu recebi, vamos dizer, porque nem sei nivelar o quanto melhorou isso, o meu problema nas costas, e assim, foi incrível, incrível, de verdade. Esse meu contato com o lado espiritual, com a espiritualidade, para mim foi extremamente valioso. Eu sempre digo que eu vou levar essa experiência assim, pro fundo da minha alma, para sempre. Foi algo de muita cura, muita bênção interna. Eu consegui sentir um amor que eu nunca senti na minha vida. Um amor, não sei explicar, de família, mas algo mais além, sabe? Como se eu fosse amado por aquilo que eu sou. Não pelo que eu sou agora, não pelo Rafael de agora, não por essa vida, mas pelo que eu sou, na minha essência. Sem importar tanto os meus atos, sem importar tanto o que eu fiz, mas como alguém amado só. Alguém que conhece o seu íntimo conseguiria te amar, conhecendo sua luz, suas trevas. Alguém que conhece você por completo,
te ame sem julgamentos. E isso pra mim é assim, nem sei, como todos dizem, né? Nem sei explicar com palavras. Mas esse foi o meu contato com o mundo espiritual, um contato forte, né? Poderoso, o mais poderoso, o primeiro mais poderoso, né? Foi o que me despertou a espiritualidade. Eu já estudava, mas assim, essa relação íntima de eu estar ali, desse véu se levantar diante dos meus olhos, foi realmente a primeira vez. E posso dizer que minha vida mudou dali pra frente, mas assim, mudou radicalmente, porque esse foi o primeiro contato. Foi extremamente forte, mas foi aí onde iniciaram diversos outros, que a gente pode até conversar mais pra frente. Essa foi uma experiência extremamente forte com a medicina ayahuasca, mas eu posso dizer que tiveram outras que foram tão fortes quanto, ou até mais, que mexeram inclusive com outras pessoas, né, que estavam na consagração. Mas isso a gente pode deixar mais pra frente, né? Não sei se todo mundo vai gostar desse vídeo. Foi algo muito, muito íntimo, muito pessoal. Não foi uma experiência tão assim aberta. Não é com todo mundo que vai acontecer exatamente igual. Podem haver parecidas, mas também terão muitas diferentes. Tanto que tem gente que tem mais relacionado a vidas passadas. Não que essa não tenha tido relação, né? Porque aconteceram muitas coisas. Eu estava tendo experiência dentro da minha cabeça, com os olhos abertos também estava tendo uma, e com essas conversas também havia outra. Então era muita coisa para processar. E cada pessoa vai processar de um jeito, né? Pode ter pessoa que tenha igual, pode ter pessoa que tenha somente de uma forma, pode ter pessoas que precisam de outros tipos de cura, outros tipos de despertares, né? Às vezes para a vida familiar, para a vida material mesmo, despertares na matéria. Então isso é muito importante que você entenda, né? As suas experiências, o seu aprendizado. Não tente comparar a experiência sua com a do seu irmão, nem com a de ninguém mais. Utilize esses vídeos, o meu e o de outras pessoas, para aprendizado mesmo, para ter um conhecimento maior do que você pode acabar experienciando. E todo o conhecimento é válido. Então, tente absorver sempre o máximo e escute. Principalmente, escute. Não se prenda a dogmas religiosos. Esse é o meu ponto de vista, tá? Vá com a cabeça aberta, caso queira e sinta no seu coração de consagrar. Vá fazer de coração, vá fazer de amor fraterno, vá ajudar, sabe? Nem seja com pensamento, levando isso, emanando energia. Faz da forma que você acreditar, mas que seja com uma intenção legal, com uma intenção boa, com pensamentos positivos. Respeite a casa onde você vai consagrar, respeite as pessoas que estão ali, e respeitar também aqui dentro, ó, na sua cabeça, nos seus pensamentos, tá? Porque às vezes a pessoa fala que tratou todo mundo com muito cuidado, mas está julgando ali o tempo todo as vestes, o que a pessoa está dizendo, a maneira que se comporta. E com a medicina é algo que vai muito além, né? É algo de consciência, e consciência é o que passa na sua cabeça, é o que passa na sua mente. Então leve tudo isso em consideração. Desejo toda a sorte do mundo a quem for, e a quem não for também, que continue aí no seu caminho, na sua busca espiritual, na sua trilha. Não desista, não tenha medo, né, de dar com a cara, porque na vida tudo é isso, né? Corra atrás, não desanime, porque a minha experiência, sei lá, eu não vi espírito, eu não vi vida passada. Como eu disse, veja a sua experiência com uma visão aberta, sabe, no que aquilo vai te ajudar. Talvez não seja a hora agora, seja mais pra frente. Então leve tudo isso em consideração e de coração aberto, de peito aberto. É isso, espero que gostem do vídeo. Muita luz, paz e amor no coração de vocês, tá? E comentem aí o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí que vai ajudar bastante. E caso gostem desse, eu venho com outros relatos das minhas demais consagrações. Venho falar um pouquinho mais do plano espiritual.
de acordo com o meu entendimento. Se quiserem também uma explicação de tudo que eu vi, hoje, claro, eu tenho uma noção muito maior disso. E é isso, gente. Até a próxima. Fui.